Bom, galera, a gente vai fazer aqui o método de Zigonicus, né, o script no MATLAB sobre Zigonicus. Aqui mostrando aqui, né, o método de Zigonicus. Método. Bom, a gente tem essa função de transferência, que é a função de transferência que vai representar o nosso sistema de primeira ordem. Ele está tratando Zigonicus de primeira ordem, né? E a gente tem aqui que esse K vai ser o ganho do nosso sistema. Esse tal aqui que a gente vê, né? Tal de S vai ser o nosso constante de tempo, né? A nossa constante de tempo. E esse nosso θ aqui, vai ser o nosso atraso, perfeito? Um atraso no transporte, atraso de transporte. E a gente vai obter a partir do método uma função de transferência igual a essa. Aqui a gente tem a expressão gráfica do método, né? Você tem uma função daqui e aí você vai aplicar um impulso, né? Você vai aplicar um degrau nela e você vai ter uma resposta dessa forma em S. Você vai escolher um ponto, né? Vai ser um ponto de máxima inflexão, que vai ser o ponto onde vai tocar a reta tangente. O ponto final dessa reta tangente vai ser o T3 e o ponto inicial vai ser o T1. E aí a gente consegue definir os parâmetros de tal, K e θ. Perfeito? Então a gente vai fazer o código no MATLAB. Vamos lá, né? Aqui vamos dar início ao nosso código. Esse é o nosso algoritmo. A gente tem, primeiro, né, a gente vai criar a reta de y final e a gente vai criar a reta de y inicial, né? Ou seja, y de f vai ser y, né, do tamanho de y, menos o tamanho de y. Bom, aqui a gente criou a nossa reta de y final, né? A gente vai criar a nossa reta de y inicial, seria dado como y0, y né? E aqui está criada a nossa reta de y inicial. Bom, a gente vai criar um vetor com as derivadas do vetor y, né? Para que depois a gente consiga encontrar a posição do vetor que possui a maior derivada em y, né? Para que a gente consiga achar o ponto em que vai ser traçado a reta tangente, perfeito? Então a gente tem y diff vai ser igual a diff de y
Perfeito. Veja, aqui está criado o nosso vetor com as derivadas do vetor y, e que recebe de diff máximo bom, aqui a gente encontra a posição do vetor que possui maior derivada de y, perfeito? Aí a gente vai extrair o instante de tempo do vetor correspondente à maior derivada em y, do vetor tempo, né? T diff igual ao meu T, na verdade, de perfeito. Agora a gente vai ter uma figura, né? A gente vai abrir uma aba denominada figura para que a gente possa plotar a nossa curva. Seja figure, não, quebrando aqui, figure plot TY já tem grid on, que é para botar a curva, hold on para botar um por cima do outro, perfeito. Então aqui a gente tem plot T, y de T. Y de T não, Y de F, né, que é o nosso inicial ali. R, T, Y de 0. R, né, nada mais é do que right. Botar em vermelho. Ligar o grid. Aqui a gente está plotando em vermelho nossos y finais e y inicial, respectivamente. Bom, a gente vai ter plotado em cima também hold on. A gente vai plotar agora a marca do ponto de inflexão, né? Que vai ser a marca que vai estar no gráfico, para que a gente consiga traçar a nossa reta tangente, perfeito? Y de I, né? A gente vai ter um red com um ponto, grid on. Então a gente tem aqui a marca do ponto de inflexão da curva, né? A
Deixa eu botar um títulozinho básico. Título. Ponto de inflexão da curva. Ponto de inflexão a curva. Perfeito. Vamos dar um X-label. Tem o tempo em segundos. E o Y-label, que vai ser minha amplitude. Né? Amplitude. Esses aqui são os títulos dos eixos. Perfeito. Agora a gente vai declarar os instantes de tempo encontrado no gráfico. Vai ser plotado um gráfico, né, pela figura 1. Nesse gráfico, que vai ser encontrado, obviamente, através dos dados que tem que ser carregados no MATLAB, a gente vai poder, a partir de um overshoot, né, um chute inicial, ditar, observando o ponto de inflexão, onde a reta tangente vai atingir o final e onde ela vai atingir o inicial, para que a gente consiga chutar quem seria T3 e quem seria T1. Perfeito? Dessa forma a gente tem declarar o instante de tempo encontrado no gráfico da reta tangente à curva. Ou seja, T3, que seria o nosso ponto final em tempo, input, a gente vai entrar com o valor de T3 entre com o instante T3, 2 pontos, e T1 input também. A gente vai dar uma entrada, né, entre com o instante T1, 2 pontos. Bom, aí a gente precisa declarar também a amplitude de entrada. Legal, a gente vai fazer uma separação aqui. A gente podia declarar aqui também, mas a gente vai botar aqui para ficar uma separação. Então, declarar a amplitude. Declarar amplitude. Do degrau de entrada. Perfeito? Você já vai receber, né, input. A gente vai entrar com esse degrau, observando justamente o gráfico que está sendo plotado. Normalmente você tem um degrau unitário, né? Então isso aqui vai ser 1.
E aí a gente tem que calcular os parâmetros, né? A gente tem o ganho, a gente tem a constante de tempo e o atraso de transporte que vão participar da nossa função de transferência, né? Eles vão ser calculados a partir desses dados aqui, de A, T1 e T3. Então a gente tem que os parâmetros calculados, a gente vai ter que a nossa constante K, né? Na verdade o nosso ganho vai ser o Y do tamanho de Y menos Y dividido pela nossa amplitude. Isso aqui é o nosso ganho. O nosso tal, que é a nossa constante de tempo, vai ser o nosso T3. T3 minúsculo menos T1. E o nosso θ, que é o atraso de transporte, θ recebe T1. Perfeito. Y1 Y1 Beleza, agora a gente vai plotar o gráfico da curva do método de Zigonichos. Depois de calculado, ele vai plotar um gráfico agora com o método, né? Então a gente tem que plotar o gráfico da curva do método de Zigonichos. Então a gente vai ter figura 2. A gente vai plotar uma figura que é a figura 2. Ou seja, plot ter y grid on. Esse aqui vai plotar a curva original de y de t. A gente vai deixar ela aqui, hold on. A gente tem um S, vai ser a nossa função de transferência, né? Transferência em termos de S. Uma função de transferência. E aí a gente vai ter a formulação da aproximação de Zigonichos, né? Que vai ser propriamente aqui Zn nos Zigonichos igual a K vezes a exponencial de menos θ vezes 1s, né? Isso aqui dividido por tal vezes 1s mais 1. Essa aqui é a nossa expressão
da função de transferência para o sistema de primeira ordem. Perfeito? Então, um impulso em Zn, uns igníquos. Deixa eu botar aqui um red, gridion, né? Foi plotado o gráfico da curva aproximada. Daqui a gente só tem os formalismos de colocar o título. Vou botar aqui o título, degrau, né? X-label. A gente pode botar como o nosso tempo, também em segundos. O nosso Y-label também vai ser amplitude. Amplitude. Gridion. A legenda dos títulos, né? Então a gente vai botar aqui uma legenda pra gente fazer a diferenciação. A gente vai ter aqui o nosso sistema, vou botar aqui um ponto, sistema original. E o nosso sistema em Zigonicus. Tá aqui Ziegler underline Nichols. E a gente chega ao fim do código. Perfeito. Fim do código. Bom, pra gente testar o código, né? A gente vai ter que carregar alguns dados. Perfeito? Eu tenho esses dados no computador, vou carregar para que a gente possa testar o código. Só um momento. Bom, eu carreguei os nossos dados, né? Carreguei T e Y. Salvei. Bom, agora vai rodar o nosso programa, né? Deixa eu pedir para rodar, deve estar carregando. Um pouquinho lento. Vamos ver se não tiver nada errado. Vai dar certo. Então tá aqui, né? Plotou nossa figura, ponto de inflexão, né? Com os dados a gente carregou, a gente plotou essa curva e aí ela acha o ponto máximo de inflexão. Então a partir desse ponto aqui é que a gente vai conseguir traçar nossa reta tangente, ou seja, vai saber onde a reta tangente toca em T3, seria um ponto final ali, a gente pode perceber ali em torno de 5.3, e T1,
que a gente pode dar ali em torno de 1.2, perfeito? Aí ele pede aqui, ó, entre constante T3, a gente vai botar 5.2, T1, acredito que 1.2 ali mais ou menos. A nossa amplitude, a gente tem uma amplitude 1, né? Amplitude 1 aqui. A gente aplicou um degrau, amplitude 1. Agora ele vai nos dar a nossa função de transferência e vai plotar o nosso gráfico de Nichols. A gente teve um errinho aqui, né? Um erro na linha 36, sem definição da variável k. Talvez eu tenha botado a variável k aqui eu coloquei K minúsculo, aqui eu coloquei K maiúsculo. Então acho que talvez seja só isso. Tá. Deixa eu dar um CLC aqui. Perfeito, vamos plotar. Novamente. Run. Apareceu a nossa figura. O ponto de inflexão. Aqui a gente vai traçar a nossa reta. Perfeito. 5.2 e mais ou menos 1.2. 5.2. 1.2. Nossa amplitude é 1. E tá aqui nossa função de transferência, né? Aqui o nosso atraso, aqui o nosso ganho, K, e aqui o nosso tal, constante de tempo. E vou fazer uma plotagem agora do segundo gráfico, que é o nosso gráfico com o método de Zigonicus. Aqui. Voltou o nosso segundo gráfico, né? É o método de Zigonicus aproximado, aplicado com degrau. O azul é o nosso sistema original. E o Zigonicus foi o método em que a gente fez essa aproximação, né? Em que a gente ditou que o ponto final seria 5.2, o inicial seria 1.2, né? Aí ele cria esse gráfico de aproximação ao gráfico original, que seria a função original desse sistema. Perfeito? A partir daqui a gente consegue ditar outros pontos, né? Que possam fazer com que esse gráfico, esse método de Zigonicus consiga se aproximar um pouco mais do método original e a gente consiga validar o nosso sistema. E aí a gente consegue fazer a identificação do nosso sistema através do método de Zigonicus. Basicamente é isso. Desculpe pelos pequenos probleminhas que deram no nosso programa, mas agora deu tudo certo. Obrigado.